No vídeo de hoje nós vamos falar do livro O Tempo do Direito, de François Hoste. O direito não vive no tempo do relógio, ele vive em vários tempos ao mesmo tempo. O tempo da urgência, quando nós pensamos em liminares, quando nós pensamos em plantões judiciais, o tempo da espera, quando nós pensamos nos processos, na burocracia que envolve um processo judicial, o tempo da memória, quando nós pensamos em provas, arquivos, precedentes, o tempo da previsão, quando nós pensamos na segurança jurídica, no planejamento que envolve uma ação, os passos, o tempo da mudança, as reformas, a jurisprudência, a tecnologia. Esse livro aborda todas essas questões. O que, exatamente? Que toda grande disputa jurídica é, no fundo, uma disputa pelo tempo. Então, esse jurista francês, François Hoste, jurista e também filósofo, ele nos traz questionamentos acerca de por que, às vezes, o direito parece rápido demais. No vídeo de hoje, nós vamos falar do livro O Tempo do Direito, de François Hoste. O direito não vive no tempo do relógio, ele vive em vários tempos ao mesmo tempo. O tempo da urgência, quando nós pensamos em liminares, quando nós pensamos em plantões judiciais, o tempo da espera, quando nós pensamos nos processos, na burocracia que envolve um processo judicial, o tempo da memória, quando nós pensamos em provas, arquivos, precedentes, o tempo da previsão, quando nós pensamos na segurança jurídica, no planejamento que envolve uma ação, os passos, o tempo da mudança, as reformas, a jurisprudência, a tecnologia. Esse livro aborda todas essas questões. O que, exatamente? Que toda grande disputa jurídica é, no fundo, uma disputa pelo tempo. Então, esse jurista francês, François Hoste, jurista e também filósofo, ele nos traz questionamentos acerca de por que, às vezes, o direito parece rápido demais. Então, pessoal, como eu estava dizendo, muitas vezes o direito ele parece rápido demais e outras vezes parece que ele nunca chega. Porque o atraso ele pode destruir uma vida dentro de um processo, mas a prescrição também apaga um direito se a gente colocar na balança essas questões. Então hoje eu vou te mostrar uma coisa que muda tudo. O direito é uma máquina de fabricar tempo e isso está neste livro aqui. Então, quando a gente entra num litígio, num processo, podem acontecer várias situações, né? Por exemplo, a lei mudou. Nossa, mas justo agora que eu entrei com o meu processo. Ou, por exemplo, eu perdi um prazo, né? Aconteceu uma situação ali. E aí, então, ele trabalha essa ideia, né? Que o tempo decide o direito. Mas não se trata só do prazo, né? Propriamente dito. Hoste, ele propõe uma leitura poderosa. O direito, ele não mede só o tempo. Ele organiza o tempo social. E o direito, ele cria ritmos. A segurança jurídica, a Pessoal, olha só, eu quero destacar umas partes aqui, uns excertos do prelúdio que eu achei bem interessantes e eu vou ler para vocês. Não sei o que é o tempo, não sei qual a sua verdadeira medida, se é que a possui. A dos relógios, sei que é falsa, divide o tempo, especialmente de fora. A das emoções, sei que é falsa, não divide o tempo, mas a sensação do tempo. Fernando Pessoa tem razão, a verdadeira medida do tempo não é relojoeira, nem subjetiva. O tempo é a substância do que sou feito. E aí aqui tem uma parte interessante, ó. O verdadeiro detentor do poder é aquele que está em posição de impor aos outros componentes sociais a sua construção temporal, como o mercado, por exemplo, que hoje impõe o tempo e dita o compasso para todos os estados do planeta do âmbito de uma economia mundializada e privatizada. Então aqui ele fala sobre essa questão da falsa percepção. A história dos calendários e dos instrumentos de medida do tempo é, a este respeito, exemplar, traduzindo o emaranhado permanente de dados naturais e de elaborações culturais. Com efeito, o que é um calendário senão um sistema social de medida do tempo, articulado tanto na ocorrência de certos fenômenos cósmicos atestados pela astronomia, assim é significativo que os astrônomos do Alto Egito e da antiga civilização maia tenham desenvolvido separadamente um calendário com cerca de 365 dias, o que a gente vive hoje, né? 365 dias, obviamente, exceto os anos bissextos. Como ter em conta um acontecimento fundador a partir do qual se considera que a história se pôs em marcha e ganhou um sentido? Por exemplo, o nascimento de Cristo também foi um marco, no calendário. Na civilização cristã, o início de Égira ou a fuga de Maomé para Medina, na civilização muçulmana. O tempo calendário é, pois, um tempo mediador. E aí
A experiência que remete para um passado sempre atual ou atualizável, um conhecimento sempre mobilizável, um ensinamento sempre pertinente, a espera que pressupõe um futuro já presente, um futuro antecipado, uma projeção já ativa, a experiência passado capitalizável que, em certas condições, quando é revivificado pela espera, revela ser portador de interesses. E aqui ele tem uma frase fantástica, que é essa daqui, ó. A espera é um futuro penhorado. A espera é um futuro penhorado. Gente, eu acho essa frase incrível. E ela dá margem para várias interpretações, né? Então, eu gosto muito dessa frase. Ó, cada um deve poder reconstruir um passado segundo a sua experiência e construir um futuro segundo as suas expectativas. Então, isso é muito bacana. Se a gente traz para o contexto jurídico, a gente pensa na mutação do direito, embora exista a segurança jurídica. Aqui, pessoal, esse livro ele é muito rico. Ele também traz a teoria do John Rawls acerca do véu da ignorância. Quem já teve a oportunidade de ler o John Rawls, que também é um filósofo, sabe, né, o quanto essa teoria mexe com o nosso pensamento. E esse livro é muito rico, eu recomendo, porque ele ensina, né, que o direito funciona como uma memória institucional. Em que sentido? No sentido de trazer arquivos, provas, registros, jurisprudência, né? Ele guarda o passado para produzir as decisões no presente. E depois de Austin, eu nunca mais vi prazo como burocracia. Prazo é poder. O direito ele é uma disputa sobre quando algo é reconhecido, por quanto tempo vale e quando deve terminar. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você quer que eu faça um vídeo sobre prescrição e o direito ao esquecimento, comenta aqui nos comentários tempo e me diz em que parte da vida você mais sente que o direito falha, na urgência, na demora ou